Olá, bem-vindos ao videocast da Rede Pará. Estamos aqui diretamente do Parque da Residência, no segundo congresso da FebTour, para falar de um assunto muito importante, que é o turismo, a COP30. Eu sou o Kleber Moraes, estou aqui com a Gabriele Borges. É isso mesmo, vamos falar sobre turismo na Amazônia, um tema que mistura natureza, cultura, sustentabilidade e também muita responsabilidade. Com a chegada da COP30, que será sediada em Belém do Pará, o mundo está olhando mais perto para a região amazônica, e o turismo pode ter um papel fundamental nesse momento. E é isso mesmo, para conversar com a gente, convidamos o Péricles Carvalho, do Sebrae, e que também é gestor de turismo e vai nos ajudar a explorar esse universo. Péricles, a Amazônia é um dos principais destinos de turismo ecológico do mundo, Belém, principalmente agora com o ano da COP30. Mas afinal, o que pode caracterizar um turismo ecológico na região, pensando Belém, no ano de COP30, e quais são os principais atrativos para quem busca uma experiência mais sustentável aqui na região? O que é importante a gente pensar é que o turismo ecológico ele existe de várias maneiras diferentes. Existe um turismo ecológico que você busca um determinado ponto de aventura, uma trilha, um momento de você caminhar numa montanha e tudo mais. Qual é a grande vantagem em relação a Belém com essa questão do ecoturismo e do turismo ecológico? É a Ilha do Cumbu e as ilhas ao redor de Belém. Você tem ali, que é o que as pessoas, principalmente na COP30, vão procurar, uma vivência amazônica legítima. Você está a 10 minutos de barco, você sai de uma cidade, uma metrópole com 4 milhões de habitantes, com hospitais de referência, com internet de alta velocidade, e você chega numa ilha onde você não há um cenário da floresta amazônica, não há um processo de encenação, você está literalmente no meio da floresta amazônica. E é isso que as pessoas têm que buscar, e é isso que as pessoas têm que mostrar. Mostrar os hábitos das pessoas que vivem na floresta, porque é isso que elas querem saber. É muito curioso, por exemplo, uma coisa que para nós é muito simples, alunos das ilhas ao redor de Belém vindo de lancha para a escola aqui dentro, aqui no continente, vamos chamar assim, aqui na área de Belém. Então é comum, por exemplo, que duas grandes faculdades públicas de Belém têm porto disponível para os alunos pararem e poderem assistir às suas aulas e ainda assim morarem nas ilhas. Então esse tipo de noção que a gente precisa dar para os turistas, que é nós belenenses, apesar de estarmos numa metrópole, apesar de estarmos em cidade com tudo que todas as cidades grandes têm, boas coisas e coisas ruins também, mas a gente está a 10 minutos de uma vivência, de 10 minutos da floresta amazônica. E como nós convivemos com isso? Como nós consumimos a floresta amazônica? Como nós admiramos, como nós convivemos, como nós preservamos, o que nós estamos fazendo para preservar. Quando eu digo nós, eu estou falando das pessoas que habitam as ilhas, de nós aqui de Belém, que quando vamos para as ilhas para fazer isso. Então eu acho que nessa questão do turismo ecológico, as ilhas ao redor de Belém, mais especificamente a Ilha do Cumbu, por conta da distância, é um prato muito cheio para o turista que vem aqui na COP30, que vai ter sim essa característica. Péricles, como é que o turismo ele pode contribuir, ou talvez até mesmo prejudicar, as comunidades locais ou o meio ambiente aqui da Amazônia? Tem iniciativa de turismo que realmente promove o desenvolvimento sustentável? Tem. A questão toda do turismo sustentável versus esse turismo que degrada é muito mais uma questão de você entender qual é o público desse turismo. Se você trabalha se você quer na sua área 10, 15, 20 mil pessoas ao mesmo tempo fazendo coisas que você não vai ter controle, você tem um turismo de massa e esse turismo provavelmente é degradador. Quando você tem experiências, vivências específicas para grupos que você controla 10, 15, 20 pessoas, você pode fazer inclusive que essas pessoas entendam sobre sustentabilidade. E você pode fazer com que essas pessoas lhe ajudem a preservar o local que você está inserido. Existe uma máxima no turismo que fala que o turista se comporta como o nativo se comporta. Então a gente precisa ter isso em mente. Então se eu, belenense, estou lá no meio das ilhas, estou tomando água numa garrafa de plástico e jogando essa garrafa de plástico utilizada no rio, por que o turista vai achar que ele não pode fazer isso? Eu sou dono da terra, vamos dizer assim, e eu estou fazendo isso. Então é muito importante que essas iniciativas, elas pensem não apenas em preservar,
mas também em transformar o turismo sustentável, não de uma maneira somente falando de meio ambiente, mas falando também de que esse turismo seja perene o ano todo, que ele sofra menos com sazonalidade e que ele não precise de grandes eventos como a COP30 para estar sendo movimentado e realmente ser uma alavanca econômica dentro do Estado. Então as pessoas precisam entender isso. E como fazer isso? Por mais simples que se pareça falando, é muito mais difícil de fazer, né? Você tem que preservar, usar o que você faz dentro da sua área, você tem que mostrar que é isso que você faz para preservar o meio ambiente. Então você não corta aquela árvore, quando você vai fazer o manejo do açaí, você utiliza o manejo corretamente para não degradar, para saber quais são as árvores que você tem que tirar na hora. A mesma coisa com cacau, que é uma cultura muito forte aqui também na região. Então é basicamente fazendo isso que você já faz, mas transformar isso em ganho econômico e monetizar, como por exemplo várias experiências aí que você tem, como é que é feita a colheita do açaí, como é que o açaí é batido aqui em Belém, que muitas pessoas não sabem, não conhecem o nosso açaí como nós conhecemos. Então são experiências que ao mesmo tempo a gente falando, isso é muito simples de se fazer, quando você vai organizar você precisa pensar em uma série de coisas, mas são com base nessas experiências que você ensina as pessoas como preservar e você também está preservando e contribuindo com a sua comunidade. Seria não só mostrar, mas demonstrar também. É muito, assim, hoje em dia o turista saiu de uma fase de que ele só quer viajar, conhecer o lugar, às vezes ele passa 1-2 dias, aí ele faz um city tour, para na frente do teatro, tira 3 fotos, bota no Instagram. Não é mais isso que ele quer, né? O turista hoje quer uma vivência, ele quer conhecer melhor, ele quer vivenciar, ele quer ouvir histórias. É uma experiência imersiva, né? É uma experiência imersiva. Então, não, vamos lá, só dar uma volta no rio. Não, tem que fazer um mergulho no rio, tem que tomar banho de rio, tem que falar que ali tem a fauna normal da Amazônia. Se ele puder ver a fauna, ótimo para ele. Claro, dentro dos limites, ninguém quer que um jacaré engula o turista lá. Sim. E tal. Mas enfim, é importante que ele tenha essa experiência, que ele entenda como o caboclo, e o caboclo aqui não é uma palavra degradatória, e sim um caboclo nativo da região, convive. Como é comum, por exemplo, as crianças de 3, 4 anos no final da tarde pularem do alto das casas em palafitas para dentro do rio, simplesmente por diversão. E depois ali vai tomar o banho tradicional, o banho que todo mundo toma. Então são demonstrações dos hábitos que fazem com que esse turismo seja sustentável, porque mais e mais pessoas vão querer conhecer esses hábitos e como é que se trabalha dentro da Amazônia. Acaba com as redes sociais também sendo uma grande propaganda, né? Exatamente. Nos stories, etc. Exatamente. E a gente precisa... As redes sociais, elas são... Eu sempre costumo brincar que as redes sociais é uma faca de 2 gumes, né? Então, a gente viu muito aqui em Belém, logo após o anúncio de que Belém seria a sede da COP, as pessoas postando lixo na rua, olha, vai ser sede da COP, mas o lixo está aqui atrás e tudo mais. Eu acho assim, Belém tem uma capital muito grande, muito difícil de ser fiscalizada. Nós temos muitos bairros, muitas ruas, enfim, é uma cidade que cresceu de certa forma não desordenada, mas de certa forma desorganizada, então isso dificulta qualquer tipo de fiscalização. Qualquer poder público é limitado, seja ele estadual, municipal ou federal. Não interessa a quantidade de dinheiro que eles têm, sempre há um limite. E esse limite limita pessoas, limita recursos, limita carro para fazer fiscalização e tudo mais. Então, o que eu sempre digo é que nós, belenenses, temos que fazer a nossa parte. É legal postar o lixo na rua? Não, não é. Hoje em dia, existem pesquisas de empresas que trabalham com essa questão de internet. Antigamente, na minha época, né, eu tenho 46 anos, a vovó dizia que se você falar mal para uma pessoa de determinada coisa, 7 pessoas vão saber. Hoje esse número é imensamente maior, né? Se fala até em 2.500, 7.500 pessoas, dependendo aí da popularidade de quem está falando na rede social. Sim. E aí você tem uma propaganda negativa da cidade. A cidade tem problemas, é óbvio que tem, mas tem muita coisa boa. Então por que a gente não focar nas coisas boas, nós belenenses? Vamos tirar uma foto do pôr do sol lá no Ver o Peso, tira a foto só do rio, da arquitetura e da paisagem, não tira a foto da parte suja. Isso não vai agregar em nada pra gente. O prefeito, ou o poder municipal, o poder estadual, seja lá quem for, não vai mudar de uma hora para outra simplesmente porque eu postei o lixo. Isso não é protesto. É um protesto vazio. Sim. Protesto, se você quer realmente protestar contra isso,
Pega o pessoal do seu bairro, organizem lá, olha gente, a coleta de lixo aqui chega segunda, quarta e sexta, 5 horas da tarde. Bora acumular nossos lixos na nossa casa, quando chegar perto da hora da coleta, a gente coloca ele na rua, a coleta recolhe, não tem esse problema. E isso é uma forma de protesto. Ou então, se você quer realmente protestar, faça um documento, um abaixo assinado, vai lá no gabinete do prefeito ou da secretaria equivalente. Postar coisas negativas não é uma forma de protesto. É se você só denigre a imagem da cidade, uma imagem que está de uma cidade que já tem uma imagem negativa, muitas vezes construída por falsas notícias, e que nós paraenses precisamos mudar, porque são nós paraenses que são pesquisados. Somos nós, né? Quem vai na internet vai pesquisar o Péricles, que é gestor estadual do turismo, lá do coisa, o que ele posta, apesar de eu não ser lá o maior postador em redes sociais, mas vai pesquisar esses influencers paraenses que estão fazendo sucesso aí, o Rômulo lá do Viagem pelo Pará e tudo mais. Então é preciso que a gente faça uma campanha de melhoramento da nossa imagem dessa maneira. É gratuito, ninguém vai gastar nada. O tempo que você gastou fazendo a selfie com a montanha de lixo atrás de você é o mesmo tempo que você gasta fazendo a selfie mostrando uma paisagem bonita da cidade. Então eu acho que as redes sociais elas precisam ser bem trabalhadas e nós paraenses temos que ter essa consciência. Você não vê isso em outras cidades. Você não vê o paulista postando foto no meio da confusão da Cracolândia ali, que agora não tem mais a Cracolândia, o problema se espalhou por vários bairros do centro de São Paulo. Você não vê o paulista fazer isso. Você não vê o curitibano mostrando toda a estrada ruim que é lá de São José dos Pinhais, do aeroporto até chegar no centro de Curitiba, que é uma cidade belíssima e muito organizada e referência em turismo no Brasil. Então a gente precisa pensar dessa maneira também para que a gente possa ajudar Belém e não depender somente dos governantes. Péricles, você falou da máxima, né, do turismo, que o turista ele quer viver como um nativo. Kleber mencionou a questão das redes sociais. E o Kombu, né, pela distância que a gente tem, ser muito mais fácil de chegar. Recentemente surgiu, né, uma campanha sobre a questão das embarcações, né, que aceleram muito e acabam mexendo com toda a comunidade local. E aí a COP30 está aí, já tem muito turista na cidade, né? Engana quem pensa que só vai chegar turista na COP30. Pelo contrário, já tem muita gente na cidade. E isso é algo que eu vejo que nas redes sociais, né, com essa campanha da diminuição da embarcação, da velocidade, é algo que preocupa muita gente. Na tua visão, como gestor de turismo, como isso pode piorar ou melhorar com a chegada da COP30? Porque tem muita gente que vai chegar aqui e não conhece muito a cultura daqui e pensa que, tipo, se o belenense paraense está andando acelerado aqui, eu posso fazer isso. Então, como você acha que vai ficar essa questão do local, dos ribeirinhos, da comunidade local, com esse grande tráfego de turistas que já está aqui na capital? Eu acho, principalmente, que a gente precisa restringir, tá? Em determinado momento na COP, nós vamos ter várias restrições por conta da COP. Nós vamos ter restrições, por exemplo, das escolas estarem funcionando. Nós vamos ter restrições de ponto facultativo, de órgãos governamentais, órgãos estaduais, municipais. Eu acho que para o Kombu você tinha que restringir o acesso para o Kombu neste período da COP, especificamente, ou até um pouquinho antes, uns meses antes, as cooperativas de barco que fazem os transportes internos lá. Essas cooperativas, elas são fiscalizadas constantemente. Elas têm que apresentar, os pilotos das embarcações têm que apresentar a sua habilitação. Eu sinceramente esqueci agora como é que chama. Eles precisam passar por cursos de capacitações, eles sabem exatamente onde é que eles podem acelerar, onde é que eles não podem. Então quem já foi para o Kombu com eles, por exemplo, eles aceleram um pouquinho aqui na frente da ilha, no Rio Guamá, quando eles chegam no Igarapé, ele diminui bastante no Igarapé e nos furos, porque o motor do barco assusta determinadas situações, pode causar assoreamento por conta das ondas que o barco faz e tudo mais. Então, quando você tem um transporte específico que já respeita as regras, porque eles são obrigados a respeitar as regras, se você consegue restringir isso em determinado momento, você começa a diminuir esse impacto. Eu não estou dizendo para cercear a liberdade das pessoas que têm jet ski, que têm lanchas próprias e tudo mais, de fazer os seus passeios, não. Mas você diminui a quantidade de fiscalização. Você passa a ter, deixa os barqueiros das cooperativas que fazem o transporte, a gente segura um pouco a fiscalização com eles, porque eles já são acostumados a serem fiscalizados, e a gente começa a fiscalizar o particular. Entendeu? Porque qual é o grande problema? A gente não está falando de uma maioria.
Infelizmente, não. Então, nós estamos falando de poucas pessoas que realmente fazem esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quer andar mais rápido? A Baía do Guajará permite isso. Você tem uma largura muito grande, você tem profundidade para isso e tal, vai se restringe. Entrou no furo, entrou no igarapé, dá uma segurada. Evitar atropelamento, evitar impactos negativos da natureza, uma série de coisas. E aí, eu não posso aqui ficar dando ideias de como teria que ser feita essa fiscalização. Mas no momento em que você tem uma quantidade muito grande de turistas na cidade e esses turistas não têm o transporte particular, eles vão utilizar os transportes que estão à disposição dele, eu acho que a gente poderia pensar dessa maneira, talvez restringir 100% não, mas talvez colocar uma fiscalização em quem realmente tem que ser fiscalizado. Sobre você falou sobre essa história de que só vem na COP, você tem 100% de razão. 2023 para 2024, a Embratur indicou um crescimento de 9% de turistas estrangeiros aqui no estado. De 2024 para 2025, a medição foi até março, esse número já chegou a 19% do aumento de turistas estrangeiros vindo para Belém. E isso só é medido pelas passagens aéreas emitidas para Belém, né? Então você tem aí outros turistas estrangeiros que podem vir inclusive via terrestre, que podem vir via barco, que podem vir de outras maneiras. Então, e os turistas nacionais, esse índice está superior a 40%. Né? Então nós temos sim um movimento, isso desde quando a COP foi anunciada lá em meados de 2023. Então nós temos sim um movimento de turistas aqui na cidade por conta disso. E a gente precisa aproveitar essa situação. Aproveitar no sentido de mostrar um destino que realmente está preparado para receber o turista e que essas pessoas vão ter uma experiência positiva aqui desde a hora que elas entram até a hora que elas vão embora. E isso passa por uma série de fatores, não apenas estrutura, não apenas responsabilidade de empresários ou responsabilidade do poder público. Passa por uma série de fatores, inclusive de educação nossa. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quem vocês imaginam que é a primeira pessoa que um turista fala quando chega em Belém? O turista chegou, pegou a mala dele, com quem é a primeira pessoa que ele fala? Com representantes que estão lá no local, que chegou... Um motorista de táxi, um motorista de Uber ou o motorista do receptivo que vai recebê-los ali. É quem vai fazer o transporte deles. Sim. E aí ele entra no táxi e o cara do táxi diz: Belém tá quente demais. Mano, esse trânsito tá horrível. A cidade é só buraco. Olha, não vai pra ali que tu vai ser assaltado. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Esse cara, ele não tem que ser assim. Ele é o primeiro contato do turista na cidade. Ele tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite. Se puder falar outra língua, ótimo, maravilhoso. Se não puder, se vira com o Google Tradutor e vai dar certo. Indica os pontos turísticos. Diga quais são os melhores horários. Você vai visitar, por exemplo, o Forte do Castelo, lá é a céu aberto. Então se você for na parte da manhã um pouco mais cedo, tá menos calor. Se você for na parte da tarde, o sol tá muito forte e tal, não sei o que. Use protetor solar o tempo todo. Você tá entendendo o que eu tô falando? É construir uma imagem positiva da própria cidade. Exatamente. Então você tem aí uma série de ações. Tô falando do motorista do aplicativo, do taxista e tudo mais. E o atendente da farmácia? E o recepcionista do hotel? O recepcionista do hotel tem que saber todos os pontos turísticos de Belém de cor e salteado. Porque quando uma família, uma pessoa chega no hotel, a primeira coisa que ele fala é: como é que eu chego? Olha, eu ouvi falar que a igreja de Santo Alexandre é bonita, como é que eu chego lá? Qual é o horário que funciona? Tem guia para me receber lá? Como é que funciona isso? Eu tenho que contratar antes? Tudo isso, esses profissionais a gente precisa saber, porque na maioria das vezes são esses profissionais que vão ter o primeiro contato com esse turista aqui na cidade. Então o Sebrae tem trabalhado com a questão do tour da experiência, que é justamente a gente pega esses funcionários de empresas de mobilidade, de hospitalidade, dá uma volta com eles por Belém, faz um tour de 9 às 13 com guia e o cara vai saber tudo do que está acontecendo na cidade. Nós belenenses não sabemos. Eu fiz só um dado rapidinho, eu fiz uma conversa com o Memórias de Nazaré, não sei se vocês conhecem. Sim. Existe um circuito ali, né, chamado Passos da Fé, e o Memórias de Nazaré faz parte disso. Não, Nazaré não é um museu, não pode ser considerado um museu, porque não tem uma parte da legislação lá que obriga, mas é uma ação muito bonita, muito bem feita da Pastoral de Turismo da Basílica. Vocês sabem quantas pessoas visitam o Memórias de Nazaré por mês? 100. Deus. Minha mãe é católica, apostólica, romana, participante, vai em todas as missas, nunca pisou no Memórias de Nazaré. Quem já foi lá sabe da beleza que é o local que eu estou falando. A vivência do Círio, você consegue vivenciar o Círio sem necessariamente estar na procissão. Então, se você
Eu perguntei, minha família é muito grande, eu tenho 7 tios e um monte de primo e tudo mais. Fiz uma pesquisa rápida, com 40 pessoas da minha família. 38 disseram que não conhecem Memória de Nazaré. A culpa é de Memória de Nazaré? Não. É. A culpa é nossa, que a gente não visita a nossa própria cidade. Então é esse tipo de hábito que a gente precisa criar, porque a gente recebe o turista. Assim como o motorista do aplicativo pode receber ali, eu posso ser abordado na rua por um turista para me perguntar alguma coisa. Eu estava um dia desse num empreendimento lá no Cumbu, fazendo um trabalho do Sebrae, e um casal norueguês veio me perguntar se era perigoso tomar banho de chuva. Eles falaram em inglês, né? Eu disse que eu entendi inglês, tal, que a gente podia falar. Eles perguntaram se era perigoso, estava chovendo muito forte. É perigoso tomar banho de chuva? Eu falei, claro que não. Fica à vontade. Então, nunca tomaram banho de chuva na vida deles. Não com a nossa chuva. Provavelmente a chuva deles ou vem granizo junto, ou é uma chuva muito gelada, que não dá prazer. Então já era 3, 4 horas da tarde, aquela chuva veio para aliviar. Ele tinha 2 filhos pequenos, os filhos ficaram encantados com o banho de chuva. Uma coisa extremamente simples. Sim. Mas ele tinha medo de perguntar. As pessoas do empreendimento não falavam inglês. E ele também não falava inglês muito bem, isso fica bem claro. Ele era norueguês, o inglês dele era bem ruim. Mas a gente conseguiu se comunicar e ele ficou feliz da vida. Então, eu, uma pessoa comum, posso ser abordado na rua por um turista. Isso acontece muito, né? Acontece muito comigo. Eu circulo muito pela cidade, né? O Kleber sabe. E foi como eu falei aqui, né? Já tem turista na cidade. Já. E é turista de todas as nacionalidades possíveis. Exatamente. E já está tendo esse fluxo muito grande. E, por exemplo, estados que não tem praia, estados que também eles gostam muito de turismo de natureza, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo. O paulista chega aqui e não consegue entender como a gente consegue viver com esse rio todo dia aqui, não está dentro dele o tempo todo, por causa do calor. É muito comum eles pensarem, poxa, como é que vocês conseguem vivenciar isso o tempo todo e tudo mais? E a gente consegue dizer para eles, pô, é o nosso quintal. Se eu quiser sábado à tarde pegar um barco, tomar um banho de rio, comer uma comida gostosa e voltar, eu tô aqui. Entendeu? Então, para eles, esse é um privilégio. Eles não têm isso. É uma cidade que não tem essa facilidade. A locomoção em São Paulo é muito difícil. Então, apesar de existem parques, coisas ótimas para fazer em São Paulo. Esse tipo de coisa, esse contato com a natureza, em qualquer momento não tem. Pô, tu tá estressado, tá chateado, alguma coisa parecida. Vai lá no meio do Cumbu, senta, toma um banho de rio. Fica lá no meio da floresta, encosta uma samaúma, é 1 hora que tu tá resolvendo todos os teus problemas ali. Então é uma coisa que a gente precisa contar para eles querem ver isso. Muitas vezes a gente tem vergonha disso. É muito comum nós paraenses, belenenses principalmente, termos vergonha disso. E nós não precisamos ter vergonha. É algo tão rico, né, que é tão nosso. É porque pra gente é muito comum, né? A gente é muito comum. Olha, a gente fez um trabalho com os DMCs americanos. Eram 10 DMCs americanos e a gente levou eles no Ver o Peso. E lá no Ver o Peso, um deles quis saber maiores detalhes sobre as ervas, né? Então tinha umas herveiras lá. E aí eu tava lá com eles, eu fiz o trabalho de tradução e tudo mais. E aí, no final das contas, ele virou assim, tem alguma doença que vocês não têm remédio aqui? Eu digo, não. Nenhuma. Pode dizer a doença, a gente tem um remédio aqui. Ele ainda levou uns quatro óleos de bota lá, que a gente sabe para que serve, mas ele levou 4, entendeu? A herveira até vendeu muito caro para ele, no meu gosto. Literalmente da nossa cultura. Exatamente. Então, o que acontece? A vontade até que eu tenho de perguntar para ele se funcionou. Mas, então eles conseguem assim, pô, pelo amor de Deus, uma cidade grande, que eles veem que é uma cidade grande. Nós temos engarrafamento, nós temos hospitais, nós temos tudo. Aí o cara diz assim, pô, até surpresos. Tô com dor de garganta, vou tomar um xarope que tem alho, copaíba, mel, não sei das coisas que a minha avó fazia e que a minha mãe faz e que eu faço, o que eu dou para minhas filhas. É um negócio assim, para eles é fora do real. Para eles já é o xarope lá, o químico e tudo mais. Então é isso que a gente precisa mostrar para esses caras que vêm aqui. Inclusive, Péricles, com toda essa propaganda negativa que alguns veículos, principalmente do Sul e Sudeste, ou até mesmo apresentadores de TV, vêm fazendo, o que você acha da opinião deles sobre Belém sendo escolhida como capital da COP30? Eu acho o seguinte, a gente, desde 2010, 2012, que Belém vem se preparando para um grande evento e a gente nunca está. Teve a Copa de 2014, teve o fato de ser centro de treinamento para as Olimpíadas em 2016, outros eventos esportivos. Agora, o Mangueirão, do jeito que está, nós perdemos a chance de ser sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol. De novo. De novo. Exatamente. E detalhe, um estado
como uma federação que incentiva e muito o futebol feminino. E atualmente, talvez nem todo mundo conheça, nós temos 4 times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Né? No Remo, Paysandu, nós temos acho que a Tuna e o time da SMAC, salvo algum engano, que também vem desenvolvendo aí um esporte muito bacana com as mulheres. Então, mesmo assim nós perdemos. Eu acho que é importante que essas pessoas pensem o seguinte: um apresentador recentemente falou, são 40 bilhões de reais investidos numa cidade que tem gente que passa fome. Foram 200 milhões investidos numa cidade que também passa fome, que é São Paulo. Na época da Copa do Mundo. Tem muita fome em São Paulo. São Paulo ganhou 2 estádios para a Copa do Mundo. Né? Então, Rio Grande do Sul também ganhou 2 estádios para a Copa do Mundo. Não sei qual o valor desse orçamento. Também tem pessoas passando fome lá. Sim. Então, não é esse o nível de comparação. O que a gente precisa entender é a COP acontece desde 1995, salvo algum engano. É 30? 95, fiz as contas certas. A primeira COP foi em 1995. Nem na época da pandemia a COP acabou. Foi feita online, uma parte, outras pessoas, meio híbrido, mas aconteceu. É a primeira vez, desde 1995, se discute o clima com a Amazônia no centro. Mas nunca na Amazônia. Vários especialistas dizem que, por exemplo, o pessoal fala do efeito borboleta, quando cai uma árvore na Amazônia, cai um pedaço do iceberg lá não sei onde. Eu não sei, eu não entendo disso. Mas várias discussões de clima, a Amazônia é muitas vezes a culpada, muitas vezes a que precisa ser preservada para alterar o clima do mundo todo, né? Um dia desse teve um especialista, que eu não recordo o nome agora, que eu li um artigo dele, ele relacionando o desmatamento na Amazônia com os problemas que vem acontecendo na floresta de pinhos, nas florestas temperadas do Canadá. Né? Então, eu sinceramente não entendi. Eu li tentando entender, mas confesso que fugiu do meu conhecimento. E aí a gente tem essa conferência climática, que é tão importante, os 20 maiores países do mundo sempre estão presentes, quase nunca faltaram. E aí você traz isso para a Amazônia. Você traz isso para eles verem como é que é a Amazônia de verdade, não só o que eles já ouviram falar por vídeo, o que eles ouviram falar da boca de outras pessoas. Isso é uma chance única, não é só para o estado do Pará, não é só para a cidade de Belém, é para o Brasil. Não é importante nós como país que tem 5 biomas dentro do mesmo país, um país que é continental, é maior que se você juntar 10 países grandes da Europa, ainda tem Brasil sobrando. Sim. E aí a gente tem que se posicionar, porque nós somos considerados como o país maior desmatador do mundo, e nós não somos. Nós somos considerados como um país poluidor, enquanto todos os países europeus privilegiam o carro a diesel do que os carros elétricos ou os carros a combustíveis alternativos, como nós utilizamos os nossos carros flex com álcool. Então nós não somos o grande culpado do problema climático do mundo. Nós estamos num bioma que interfere demais no clima do mundo, então por que não fazer a cópia aqui? Não chegar e dizer, gente, tá aqui a floresta amazônica, tá aqui, pisem nela, respirem ela, passem uma hora na floresta amazônica no meio do sol para vocês verem quanto a gente sua por causa disso. Parece que eles simplesmente só querem excluir a região norte. Exatamente. Parece que o norte não faz parte do Brasil. Então assim, vão até a época da COP, e eu torço muito para que a COP dê tudo certo, seja 100% ok, vai ter muita gente falando isso. E coisas fakes. Um dia desses saiu uma notícia de que a Dinamarca, a China, o Reino Unido e não sei mais quem tinham feito um documento para solicitar para o governo federal que tirasse a COP de Belém. Isso nunca aconteceu. O próprio governo federal se manifestou, nunca recebemos documento nenhum, ninguém nem falou nada para a gente sobre isso. A única coisa que a gente recebe até agora são os pedidos de delegações para hospedagem, para não sei das quantas e tudo mais, e, enfim, entrada de coisas que a legislação brasileira proíbe. Só o próprio Itamaraty se manifestou sobre isso. Então vão ter muitas coisas falando mal, mas o mais importante que isso é a gente esquecer esse pessoal. Ninguém sabe o que é Belém. As pessoas não veem, não conseguem perceber isso. Belém é muito além do sírio, Belém é muito além do tacacá, do açaí. É mais importante que a gente consiga que esse evento dê tudo certo, que nós paraenses façamos a nossa parte. Assim, vai estar muito mais engarrafado, vai estar muito mais gente na cidade, vai estar mais calor, mas a gente precisa fazer a nossa parte para que esse pessoal realmente chegue aqui e diga, não,
os caras estão lá no meio da floresta amazônica, eles preservam a floresta amazônica, eles fazem as coisas direitinho. Então a gente precisa ajudar eles, a gente não precisa ficar acusando eles de alguma coisa. Então eu acho que é isso que a gente precisa, é a nossa chance de mudar a imagem do Brasil no mundo e a imagem nossa no mundo e no Brasil também. E a imagem que o Brasil, né, tem da gente, Exatamente, principalmente. exatamente. E a gente tem que dizer, sim, nós somos indígenas, nós temos ascendência indígena, nós temos ascendência negra. É importante a gente dizer isso, não temos que ter vergonha disso. A maniçoba é uma ascendência indígena, o tacacá, toda a nossa gastronomia basicamente, principalmente os mais conhecidos, é de ascendência indígena. A gente não pode negar isso. Né? Então a gente precisa ter esse orgulho dessa nossa ascendência também e demonstrar isso. Péricles, você falou mais cedo, né, sobre o preparo dos trabalhadores, né, para receber a COP30, que o Sebrae faz esse receptivo, faz esse tour. A gente gostaria de saber um pouco mais a fundo sobre isso. A gente já está em junho, COP30 está batendo na porta. Como é que o Sebrae, como é que a gestão de turismo em si vai intensificar esse preparo para essas pessoas? Nós temos alguns planos que provavelmente vão ser colocados em prática até a segunda quinzena de julho, né? Nós vamos criar um programa específico para agências de viagem, que vão ser contactadas por agências do mundo todo para fazer os pacotes, os passeios aqui e tudo mais. Nós vamos criar uma grade de capacitação específica para turismo, né? E aí nós vamos atender vários segmentos, guias de turismo, pessoal de hospitalidade, pessoal de todos os segmentos envolvidos, principalmente focado no turismo de experiência e na questão do atendimento. E se der tudo certo, que a gente não faz isso, a gente precisa trabalhar com parceria, a parte da língua estrangeira. E nós já estamos fazendo desde 2023 preparação. Já são mais de 40 mil empresas atendidas com foco nessa COP30 nos últimos aí, desde 2023 até agora. Nós temos aí mais de 700 empreendimentos específicos de turismo, entre hotelaria, entre mobilidade, entre agências de viagem que foram atendidos esse ano já. E assim, a gente tem recebido muita procura sobre isso. E a gente espera que, assim, de coração, que eles apliquem o que a gente conseguiu ensinar para eles. Porque a gente está falando de pequenas empresas. Então, pequena empresa, o cara cruza e corre para cabecear. E muitas vezes esse desespero do empresário de não ter quem ajude ele acaba metendo o pé pelas mãos ali, acaba falhando em algum ponto. Então, o que a gente realmente fala com eles é isso. Se preparem para isso. É um momento de vocês terem que contratar mais pessoas, contratem. É um momento de vocês terem mais equipamentos, tenham. E se preparem para receber esse turista para cá, porque são vocês que vão fazer esses caras voltarem. Assim, de olho fechado, quem vai fazer esses caras voltarem são esses empreendimentos de turismo que vão estar aqui, que vão estar se preparando, já estão se preparando há muito tempo aí. Ainda tem muitas ações para fazer, nós vamos fazer promoções, nós criamos 11 rotas turísticas e específicas em vários segmentos de turismo, sol e praia, ecoturismo, focados em sustentabilidade, em turismo científico, que é uma coisa que acontece muito aqui no Pará e a gente não percebe, em várias regiões do estado. E aí a gente vai agora fazer um processo de promoção dessas rotas para que as pessoas comprem, as agências de viagem consigam vender, trazer DMCs, enfim. Muita coisa já foi feita pelo Sebrae e por parceiros também, e tem muita coisa para fazer. Mas o empresário precisa aplicar aquilo que a gente ensinou para ele, e a gente sempre fala isso. E eu tenho certeza que eles vão fazer, porque eles perceberam o quanto é importante que a COP dê muito certo e que para que a gente se consolide com o destino nacional e destino internacional também. Então é isso, Péricles, a conversa tá ótima, mas infelizmente a gente tem que encerrar agora. Muito obrigado, e vocês que assistiram também agradeço muito a sua companhia aqui, ao seu view. Compartilhe isso, compartilhe toda essa ideia. Agradeço muito a Gabi por estar aqui comigo, finalmente conseguimos trabalhar juntos de novo. Gabi, quer se despedir? Quero te agradecer muito, Péricles, por essa troca. Estava muito boa, né? Mas nosso tempo é mais curto. Também quero te agradecer, Kleber. Agradecer todo mundo que assistiu e, como o Kleber falou, compartilha, engaja. E até a próxima. Péricles, encerra pra gente, por favor. Eu quero encerrar para a gente também compartilhar, a gente usar o poder dessas redes sociais para a gente levar essa palavra e tudo que a gente está falando aqui para muito mais pessoas. E aí eu quero dizer para todo mundo, podem vir para Belém, venham para a COP30, não se preocupem com essa parte de hospedagem que nós paraenses sabemos acolher
como ninguém. Então venham para a COP30, participem das discussões, conheçam a nossa cidade, conheçam o nosso estado, que a gente vai estar pronto para receber vocês.